Oi gente, de novo por aqui, vamos fechar a semana com mais um vídeo, a semana do nosso blog o Publicitando, e sempre trazendo aí algum assunto para a gente pensar, refletir a respeito de comunicação, marketing e propaganda. O assunto que eu queria trazer para vocês hoje, na verdade são 3 tópicos que eu achei muito interessantes e que eu vi ao longo de um evento que eu participei durante toda esta semana. O primeiro que eu queria falar com vocês é o fenômeno da desintermediação. Eu ouvi esse conceito numa palestra da Regina Augusto recentemente, agora, essa semana, no início dessa semana. Desintermediação basicamente é o seguinte, durante muito tempo nós todos, marcas, pessoas comuns, todos, nós precisávamos da intermediação de um veículo de comunicação para que a gente pudesse comunicar algo, principalmente em grande escala. E aí quando a gente leva isso para o terreno pura e exclusivamente da comunicação mercadológica, havia uma clara e total dependência dos veículos de comunicação. Pois bem, o fenômeno da desintermediação começa a acontecer a partir do momento em que, com as mídias digitais, com a internet, as marcas, os anunciantes, ou qualquer pessoa não depende mais dos meios tradicionais, dos meios pré-estabelecidos, os grandes veículos de comunicação de massa, para levar adiante mensagens comerciais, informações, comunicados, etc. As marcas podem desenvolver os seus próprios canais, os seus canais de relacionamento com os seus públicos e a partir desses canais próprios, dessas mídias proprietárias, fazer com que a comunicação flua e chegue até os seus públicos. Então esse é o fenômeno da desintermediação. Qualquer pessoa comum também tem acesso à internet, às plataformas de redes sociais e pode, portanto, também se transformar num produtor de conteúdo, num produtor de mensagens e assim chegar a uma grande parcela de público sem a necessidade de recorrer às mídias tradicionais. Como decorrência desse primeiro conceito, dessa primeira ideia, a gente traz uma segunda, que é as marcas, as empresas se transformando em publishers, se transformando em produtores de conteúdo. Esse é um fenômeno que vem acontecendo e é meio que consequência da desintermediação. A marca não precisa mais pagar espaço em mídias tradicionais, em canais de mídia, para colocar conteúdo. E do mesmo modo, ela também não precisa depender desses canais ou de outros recursos para colocar, vamos dizer assim, colocar mensagens comerciais em um conteúdo já pronto. Não, nas suas mídias próprias, as suas mídias proprietárias ou nas mídias sociais, ela pode gerar conteúdo próprio e colocar lá. E atingir milhares e milhares de consumidores. Então as marcas elas estão se transformando em grandes publishers. É muito interessante, por exemplo, que um fabricante de fogões, de repente, comece a produzir conteúdo a respeito de culinária, por que não? Isso tem tudo a ver com o produto que ele vende, ele não depende da propaganda tradicional, ele não depende do conteúdo das mídias tradicionais, ele mesmo passa a gerar conteúdo que tem a ver com o seu produto. E o terceiro fenômeno, obviamente, que é decorrência também desses dois iniciais, é o fenômeno da cocriação, que começa a colocar em xeque, inclusive, o papel das grandes agências de propaganda, das agências tradicionais. Na verdade, os dois primeiros, a desintermediação e as marcas como produtoras de conteúdo, já vêm colocando em xeque o modelo tradicional das agências de propaganda. A cocriação é mais um, ou seja, existem muitas marcas que, para desenvolverem o seu conteúdo, como a gente falou aqui, se transformarem em publishers, em geradores de conteúdo, começam a buscar cocriação. Então elas começam a procurar, por exemplo, coletivos de ideias, associações, organizações que, por exemplo, entendam bem de um determinado assunto. Eu quero falar sobre desigualdade social. Eu vou buscar um coletivo, uma organização, uma ONG que possa colaborar tremendamente comigo, de repente muito mais do que uma agência de propaganda tradicional. E eles então buscam essas parcerias e começam a gerar conteúdos com essas entidades, essas organizações, pulando aí o papel tradicional das agências de propaganda. Bom, esses 3 elementos são mais 3 elementos de grande mudança no mercado, no cenário de comunicação e marketing, e a gente tem que ficar atento a esses 3 conceitos, essas 3 ideias. A desintermediação, as marcas como geradoras de conteúdo, como publisher e a cocriação. O meu recado para essa semana era esse. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Bom final de semana para todo mundo. Até a semana que vem. Um grande abraço para todo mundo.